Hapgood afirma que o Oceano Atlântico era formado por todas as águas dos mares do mundo e que em seu centro estava a Antártida. A teoria foi desenvolvida quando encontraram milhares de mamutes congelados na Sibéria, com ervas em seus estômagos e suas presas em perfeito estado, o que indicaria que devem ter morrido afogados. Testes de carbono situam o acontecimento em 10.700 a.C. Hapgood afirma que a crosta terrestre, que flutuava sobre um líquido de magma, se deslocou sobre o núcleo sólido do planeta, girando solta como a casca de uma tangerina, devido ao acúmulo paulatino do gelo dos polos. A teoria afirma que chega um momento em que o grande peso do gelo acumulado desequilibra o planeta e faz a crosta terrestre girar, mudando de lugar o trópico com os polos. Isso fez com que a Antártida, uma ilha que se encontrava no trópico, se deslocasse para o atual Polo Sul, congelando-se bruscamente, enquanto a América do Norte, que tinha estado no polo, se descongelava. Entretanto, os estudos geológicos demonstram que as camadas de gelo se estenderam ao máximo durante a era glacial e depois se uniram com o aquecimento, mas não formaram novas camadas em outros lugares. Os bosques equatoriais, como os do Amazonas, África e Indonésia, existem há milhões de anos, desenvolvendo gradualmente sua enorme variedade de espécies, e nenhuma mudança no eixo de rotação os congelou ou deslocou. O polo magnético já mudou várias vezes com as idades geológicas da Terra, mas isso não alterou fundamentalmente a vida sobre a crosta terrestre. O polo celeste, determinado pelo eixo de rotação da Terra com relação à abóboda celeste, varia levemente devido ao movimento da precessão dos equinócios. Mas a conservação do movimento angular converte a esfera terrestre em um gigantesco giroscópio que sempre tende a manter seu eixo de rotação. Essa teoria também não coincide com os fatos narrados por Platão, que afirma que o continente afundou totalmente no mar, coisa que nunca aconteceu com a Antártida. Uma hipótese apresentada em 1920 pelo cientista alemão Alfred Wegener, aceita pela geologia moderna, afirma que os continentes atuais são, há 160 milhões de anos, partes separadas de um único e imenso supercontinente chamado Pangeia. A localização da grande ilha Atlante desaparecida deve levar em consideração a teoria de Wegener sobre o movimento dos continentes. Sua teoria afirma que os continentes e os oceanos estão situados sobre enormes placas chamadas tectônicas de rocha basáltica, quartzo e feldespato, que formam a crosta terrestre. Sua espessura flutua nos 15 quilômetros de profundidade dos oceanos e os 200 quilômetros nos continentes, e flutuam sobre um líquido de magma fervente em volta do núcleo sólido. A Terra é formada por 13 placas tectônicas, 7 grandes, 4 médias e 2 pequenas que têm movimentos relativos entre si e que foram separando até chegar nas posições atuais dos continentes. Suas margens registram permanentes choques e movimentos, alguns de separação, outros de aproximação e outros de transformação entre as placas adjacentes. Nessas margens acontecem a maioria dos terremotos e estão localizados os vulcões do planeta. A maior placa é a da América do Norte e depois a que abriga a Europa e Ásia. A terceira em tamanho é a placa do Pacífico, em cujas margens encontra-se o cinturão de fogo dos vulcões. As placas tectônicas da América do Sul e África estão se separando desde o início dos tempos e são de um tamanho similar ao da placa da Austrália.
A última grande placa é a que abriga o continente da Antártida, no polo sul do planeta. Depois aparecem 4 placas intermediárias de tamanhos similares. A placa de Nazca, que tenta levantar o continente sul-americano, envolvendo-se por baixo. E a placa arábica, a placa tectônica da Índia e a placa filipina. Também existem as placas pequenas, como a de Juan de la Foca, perto da Califórnia, ou a placa dos Cocos, perto da América Central, no Pacífico. E a última das pequenas placas é a placa do Caribe, onde tem havido bastante movimento nos últimos milhares de anos. Se a teoria de Wenneger for levada em consideração sobre o movimento dos continentes, veremos que existe só um lugar possível para localizar a Atlântida: no Oceano Atlântico. Existem 3 pontos onde as placas confluem. O primeiro ponto está na confluência entre a placa do Caribe, a placa da América do Sul e a placa da América do Norte. O segundo fica na confluência entre a placa da América do Norte com a da América do Sul e com a da África, num lugar chamado a elevação da metade do Atlântico. O terceiro é um lugar de contato entre a placa da América do Norte com a africana e com a euroasiática. Nesse triângulo, deve-se localizar a ilha desaparecida devido aos movimentos tectônicos ocasionados pelo cataclismo que modificou todas as margens. Os hemisférios ocidental e oriental moveram-se sobre as placas tectônicas, separando-se na metade do Atlântico, em uma enorme fratura chamada Greta do Atlântico Médio. Sabe-se que há 12.500 anos havia ali vulcões ativos em um lugar chamado Monte de Vênus. Se a Atlântida desapareceu em algum lugar, pode ter sido por essa fenda, no final do último desgelo, no momento dos grandes movimentos telúricos e o dilúvio universal. Nesse mapa, vemos a Greta do Atlântico, e as cores correspondem ao tempo de formação da Terra no fundo do oceano. Podemos notar que a Terra se consolidou ao longo da Greta nos últimos milhares de anos, enquanto a cor verde dos continentes predomina, nos indicando que estão ali há 90 milhões de anos. Podemos supor que, se a Atlântida existiu, devia estar localizada sobre a região vermelha da fenda, onde as mudanças são mais recentes. Se aí na metade do Oceano Atlântico existiu a Atlântida, os movimentos dos continentes desde quando era um só, uma Pangeia, deve ter o espaço necessário para abrigar uma ilha, como a descrita por Platão. É possível ver que a ilha sempre teve um espaço para existir, e que há 150 milhões de anos pode ter feito parte do coração da Pangeia. Quer dizer que pode ter existido uma massa de terra no meio do Atlântico, sem que isso contradiga a teoria da separação dos continentes. Com o aparecimento da vida orgânica, a terra e a água têm lutado por sua supremacia. Continentes e ilhas se afundaram no mar, e outras novas têm surgido das profundezas. Penínsulas se transformaram em ilhas quando o pedaço de terra que as unia aos continentes submergiu. As margens dos continentes e ilhas nunca permaneceram exatamente iguais, nem mesmo por uma hora. Estão continuamente em mudança. Os geólogos modernos, estudando as camadas e estratos do planeta, sabem que a terra e a água mudaram de lugar diversas vezes. Uma dessas vezes, na metade do Atlântico, afundou para sempre a mãe da atual civilização, num dos processos cíclicos regidos pelas leis de correspondência, evolução e harmonia, que determinam a evolução de todo o universo.